Olá, gente interessante, vai começar. Hoje Marisa Morim e Roberto Toledo recebem os convidados do Gente Interessante. Marisa, você está entrevistando quem hoje? Eu estou recebendo Luzia Benites. Ela é arquiteta, paisagista, especialista em plantas ornamentais pela Universidade Federal de Lavras. Daqui a pouquinho a gente conversa com ela. E você, Toledo, quem que é seu convidado de hoje? Olá, meus amigos, um grande abraço a vocês que assistem Gente Inteligente e Interessante. São as duas coisas que nós fazemos aqui. É interessante, mas se não for inteligente, viu, Elias? Aí não dá certo, né? Então vamos conversar hoje com a Fabiana Zanqueta. Nós temos 2 problemas de favelas em Rio Preto, um resolvido e o outro que está andando. Daqui a pouquinho a gente volta para conversar com a Fabiana. Então, Gente Interessante, está no ar. Nós vamos conversar agora com a arquiteta urbanista, ela é paisagista, Luzia Benites, especialista em plantas ornamentais. Que bom, obrigada por você aceitar o nosso convite e vir bater um papo aqui com a gente sobre meio ambiente, sobre aquecimento global, de tudo um pouco. Obrigada. Eu que agradeço, Marisa, pelo convite. Eu vou começar perguntando para a Luzia, é uma preocupação mundial. Nós, se eu não me engano, nos últimos anos, o mundo, né, aumentou em 2 graus. Aqui na nossa região, a gente sente literalmente esse calor na pele. O que isso, qual o reflexo desse aumento na temperatura, que é o aquecimento global? Bom, Marisa, eu acho que a questão é assim, que o ser humano, cada vez mais, ele está destruindo o meio ambiente, utilizando combustíveis fósseis, o desmatamento, isso aumenta muito grande, fora a falta de conscientização ambiental, porque as pessoas precisam entender que não é só o poder público que tem que fazer isso, mas sim você reciclar seu lixo, fazer separar o lixo, tem tantos pontos de arrecadação dos produtos reciclados. Por exemplo, a Europa mesmo bateu recorde esse ano, Paris bateu recorde de 42 graus Celsius de calor. É verdade, a nossa temperatura aqui média é 35, 36, imagina chegando 42. Exatamente. Então, isso precisa ser conscientização, tudo, né? Precisa de práticas mais, assim, intensivas, ambientais. Inclusive, aulas, por exemplo, na escola também, exatamente. Essa educação ambiental é possível. Sim, eu acho que não só o poder público, mas as escolas, a família, tudo tem que estar trabalhando em conjunto para que a gente possa melhorar o nosso clima. Talvez não consigamos reverter tanto, mas vamos pensar na geração futura, né? E acho que isso é importante, uma conscientização ambiental. E parar com aquela história, não é, Luzia, de que a prefeitura faz, o poder público faz. Não, a gente tem que fazer a nossa parte. Sim, não é? exatamente. O meu condomínio não recicla, eu vou lá e sugiro que faça a reciclagem. Exatamente. Não é? Na escola, do filho, do neto, Isso. seja lá de quem for. Eu acho que esse tipo de atitude é importante. Agora, em Rio Preto, algumas ONGs, alguns ambientalistas já estão tendo essa atitude, não é? Eu acho que Rio Preto está na frente de muitas cidades aqui do interior na questão, assim, de, lógico, apoio das ONGs, que plantou várias árvores no centro, nas avenidas, e a questão, por exemplo, Rio Preto acabou de plantar, tem um processo de plantar 106 mil árvores, que vai ser considerada a maior floresta do estado. Né? Isso, tanto que ganhou um prêmio verde agora É o selo verde-azul, verde-azul, exatamente. Verde-azul. Exatamente. Isso ganha a partir do momento de boas práticas. Sim, Rio Preto hoje tem pontos de coletas para receber os entulhos da construção civil. Tem 18 pontos de apoio. Exatamente. Tem o viveiro municipal. Por exemplo, você quer ter uma árvore, só você levar lá o RG, que o viveiro municipal ele cede as conta, mudas. De endereço, né? A conta residencial, endereço residencial. Exatamente. Então, fora assim, a troca da pavimentação
das calçadas, das praças, que agora estão utilizando piso drenante. Então, eu acho que Rio Preto está saindo na frente nessa questão ambiental, com a ajuda das ONGs, tal, que está ajudando, mas a gente eu acho que tem que bater na tecla da questão da conscientização ambiental e práticas ambientais dentro das nossas casas. Você falou de que algumas ONGs, não é, ambientalistas, muita gente que gosta, não é, do meio ambiente, está fazendo muita coisa, que é essa questão de plantar árvores em vários locais da cidade, especialmente no centro, por conta do calor. Agora, no passado, o Rio Preto plantou em todas as ruas oiti. Ninguém está cometendo esse mesmo erro de novo, não, né? Não. Está sendo árvores diversificadas. Exatamente. Que tipo de árvores? Hoje se planta resedás, as quaresmeiras, que são nativas. Você encontra pau-ferro nas praças, canafístulas, cibipirunas, que já existiam algumas, né? Mas são árvores de grande porte, mas que são nativas. Nossos ipês que... Aliás, em volta da represa, né? Tem exatamente. Ali. As paineiras que são nativas, que são plantas existentes. O oiti é uma planta nativa, mas assim, quando você planta uma árvore com sempre uso assim, discriminado da planta... Uma única espécie. Exatamente. É o que acontece. Se tiver uma praga, vai atingir todas as árvores. Que foi o que aconteceu. Exatamente. Então, esse uso que está tendo de diversificação é muito importante para a cidade, para não proliferação de pragas. Você tem um viveiro, né? A Luzia, ela mantém esse viveiro. Fala um pouquinho desse viveiro para a gente. Eu sei que, inclusive, você utiliza materiais, né, de resíduos verdes para fazer compostagem. Exatamente. Como é que é isso? Por exemplo, cortes de podas de árvores, né? E às vezes a gente conversa e ele pede para levar lá em casa, lá na chácara, lá no meu viveiro. E aí lá serve como aquele material com a água, terra e adubo orgânico, ele vai se decompondo, as bactérias vão se decompondo e transforma-se num composto orgânico, que é ótimo, que é rico em fósforo, potássio, e é ótimo para as plantas. Então, às vezes, esses resíduos, às vezes a pessoa acha, uma folha, vai sujar meu quintal. Tá, pega um tamborzinho, pega essa folha, joga, faz uma compostagem para você poder usar nas suas plantas ou jogar na sua horta. Com certeza você está contribuindo para o meio ambiente. Sim. Agora, aqui em Rio Preto, você sabe, tem uma usina de reciclagem de material de construção civil. Essa usina, as pessoas vêm do Brasil inteiro, né? Engenheiros, arquitetos, eles vêm aqui, o pessoal de São Carlos, de todas as universidades do Brasil, até fora do Brasil. Outro dia tinha uns paraguaios aí, conhecendo essa usina. Quer dizer, também temos esse outro lado de bons exemplos na hora que se fala em preservação do meio ambiente? Sim, eu inclusive já conheci e eu achei fantástico a questão da separação. Mesmo que as pessoas não separam o seu lixo, lógico, você vai ter lá uma esteira que tem as pessoas que fazem essa reciclagem. Isso é muito importante, porque eu acredito, eu não cheguei a ver, mas acredito que é a única aqui talvez da região, talvez até do estado de São Paulo. É a única do estado. Então, eu acho que isso é muito importante, porque o que se faria com esse lixo? Vamos fazer um composto que é são utilizado... restos, entulhos de construção civil, né? Na verdade, a usina, quando eu visitei, pegava o lixo das casas, né, do orgânico, assim, que é jogado, e aí leva para lá, tritura, passa por peneiras, essas coisas, a separação do vidro, tudo. Sim, hoje basicamente é muito material de resto de construção civil. Isso, também, que eu acho que a questão do resto da construção civil é utilizado em pavimentação. Isso, Aí também dá uma utilização para esse material, né? É verdade. E é muito... Rio Preto se está saindo na frente nessa questão ambiental. Você como arquiteta, urbanista, paisagista e especialista em arborização, está
é mais do que moda esse momento que nós estamos vivendo agora da preocupação com o meio ambiente? Eu espero que não seja moda, espero que sim, que seja uma conscientização, que as pessoas estejam aumentando isso, que é necessário haver, que deixar não só o seu ambiente mais fresco, mais adequado para se viver, mas é pensar num todo, né? Pensar no ambiente inteiro. E eu acho que isso não é moda, eu acho que isso, graças a Deus, eu acho que espero que vá para que é uma coisa que não tem que... Espero que não retroceda. Que avance mais, que né? avance mais. Tá. A Luzia, como outros arquitetos e engenheiros, ela faz parte, né, de um curso de orientação do SEBRAE, não é isso? O SEBRAE também está preocupado em estar qualificando, não é? Fazendo com que eles sejam treinados e, a partir dele, esses profissionais, a gente também reverbere, né, essa questão do meio ambiente. É muito bacana, né, essa preocupação. Sim. É legal, porque é um curso voltado para arquitetos, né, empreendedor, que também tem essa questão da prática ambiental, né? E é possível você ser arquiteto, engenheiro e se preocupar ainda com a prática ambiental? Sim, nós Tem temos... que ter, né? Tem, e hoje nós temos material que possibilite isso, por exemplo, hoje temos piso drenante que escoa a água da chuva muito rapidamente para o solo. Temos materiais que a questão de essa troca de calor para no ambiente externo, dentro ficar mais fresco, essas coisas todas. Isso é uma preocupação, né? Você estava me falando, antes para a gente encerrar, que Rio Preto plantou cerca de 250 mil árvores, é isso? Isso, em 2015 fizeram um levantamento censo, né, de 2015, que havia 250 mil árvores em São José do Rio Preto. Eu acredito que esse número aumentou por questão das práticas que utilizaram, plantio de árvores novas e as práticas da prefeitura também na questão ambiental. Entendi. E isso tudo, claro, ajuda a aliviar um pouco, amenizar essa nossa alta temperatura. Ah, sim, com certeza. E isso é essencial, né? Essa questão do plantio de árvores e de materiais, de tudo, essa preocupação, sim, alivia, com certeza. Você, como profissional, se sente importante na medida que você está contribuindo para essa melhoria no meio ambiente, na qualidade do meio ambiente? Eu acho que o arquiteto paisagista, não só o arquiteto paisagista, mas as pessoas que são ligadas à área ambiental em geral, tem o papel importante nisso, na questão de conscientização, na questão de trazer a natureza para dentro das casas das pessoas, e isso faz com que, além de ter como fala, responsabilidade, deixar a pessoa fica até mais alegre quando se tem um jardim, mesmo às vezes fala, dá trabalho, isso aqui, mas o conforto térmico que que um paisagismo dá em casa é muito grande. Que seja, né? Exatamente. Tanto é que é por isso que eu acho que Rio Preto, né, está preocupado e vai ter a primeira, né, a maior floresta do estado, né, que é a floresta do Noroeste Paulista. Sim, que estão começando a ser plantadas 106 mil árvores. Que coisa boa. Então, estamos no caminho certo. Estamos. Luzia Benites, muito obrigada. Conversamos com a Luzia, ela que é arquiteta, urbanista, especialista em árvores ornamentais e que deu aqui uma lição de quanto é importante a gente ajudar e fazer a nossa parte na preservação, não é isso, Luzia? Exatamente. Obrigada pelo convite. Luzia Benites, sem dúvida, é gente interessante. A minha convidada de hoje é Fabiana Zanqueta, ela é a secretária da Habitação de Rio Preto.
Nós tivemos um caso resolvido pelo prefeito Edinho Araújo e com a participação da Fabiana, que é a solução da favela Brejo Alegre. Temos uma outra situação que é a favela da Viritária. Conversaremos sobre os dois fatos e primeiro eu vou cumprimentar aqui a Fabiana, que além de secretária, é muito mais minha amiga do que secretária. Tudo bem, Fabiana? Tudo bem, Roberto. Um prazer estar aqui com você. É bom tê-la aqui. Vamos começar pela Brejo Alegre. Solucionado o problema, Fabiana? Solucionado o problema, né? Tiramos as famílias daquela condição, principalmente insalubre, né? As pessoas estavam vivendo numa condição sanitária muito complexa, né? Com fossa, água precária, as crianças ali naquela condição de extrema vulnerabilidade. Então, aquela condição nós tiramos e nós vamos agora acompanhá-las junto com a Secretaria de Assistência Social para que a gente possa, então, fazer um encaminhamento e romper o que a gente chama de pobreza multidimensional, que é o ciclo de pobreza, é dar oportunidade, não só a remoção, mas que eles possam ter a oportunidade de se recolocar no mercado, de se ressocializar e sair daquela condição. Fabiana, qual é o teu compromisso, o compromisso do prefeito Edinho, quando a gente fala solucionado o problema da favela Brejo Alegre, este solucionado, ele tem um peso, ele é realmente a solução daquilo que vocês fizeram, ou isto pode reaver, pode ter um reencontro com aquilo que vocês e nós não desejamos? Bem, quando nós assumimos o governo agora em janeiro de 2017, né, o prefeito Edinho Araújo, na gestão anterior, eliminou todas as favelas e nós assumimos então com esses dois desafios, né, que é a favela do Viritária e a favela do Brejo Alegre. A favela do Brejo Alegre, ela tinha menos complexidade por ser uma área totalmente pública. O fato de nós termos removido as pessoas daquela condição não significa que a questão acabou. Nós vamos acompanhar essas famílias para que, de fato, elas não retornem a essa condição de favela. Esse é o nosso objetivo. Mas se vocês estão dando todo o apoio, a prefeitura está dando todo o apoio, você acha que acaba ficando possível eles voltarem ao mesmo lugar? Ou se saíram de lá, por certo, se eles voltarem a se encontrar, seria num outro lugar? Olha, Roberto, o que nós esperamos é que essas famílias entendam que nós estamos oferecendo oportunidade. Isso é como qualquer pessoa, né? Ela está tendo uma oportunidade, o governo está oferecendo essa porta de oportunidade, que eles aproveitem isso e utilizem e recorram à prefeitura, porque nós estamos aqui nesse momento acompanhando, não só pela prefeitura, mas também contando com alguns parceiros, assim como a Caritas e o Bispado, que vai nos ajudar no acompanhamento de algumas famílias. Fabiana, uma favela, ela se forma em grupo ou ela vai se formando aos poucos? Como é que acontece da pessoa se apoderar de um espaço que é público ou que não seja público, tenha realmente um dono, tenha uma escritura, e ela entra ali e se forma por um grupo, por um casal, por uma família e inclusive com a entrada de outros? Como é que é feito isso? Bem, a dinâmica de favela é uma dinâmica bastante complexa e cada região tem uma característica, né? A Grande São Paulo, por exemplo, tem hoje a formação de favelas que são blocos que acontecem em 24 horas, uma ocupação lá de até 500 barracos, como aconteceu agora recentemente. Isso aconteceu também em Brasília. Depende, são movimentos que acontecem e tem então essa massificação dessa ocupação. No caso da favela do Brejo Alegre, ela começa com um núcleo, curiosamente, com uma pessoa e seu núcleo familiar, onde ela viveu na favela que existia naquela região anteriormente. A família dela participou de um processo de desfavelamento, a mãe dela foi contemplada com um programa habitacional lá no Parque Cidadania e fechou o ciclo. Ela agora adulta, vem numa condição econômica complicada, retoma então a história da família e ocupa, e ali começa então a favela. Quando você começa a ter a desordem no local, é natural atrair outras pessoas que estão na mesma disposição, né? Normalmente, isso vai puxando família, familiares e grupos de amigos. Isso que eu queria perguntar. Quando você fala, vai chamando outras pessoas, você acredita que essas pessoas que dormem na rua, que vivem na rua, elas podem fazer parte dessa integração, mesmo não conhecendo?
Sim, pode, porque a pessoa que está em situação de rua, ela pode estar em vários momentos. Tem pessoas que realmente estão na rua e agora ainda ela não consegue ter esse vínculo, que é um imóvel, que é um local, né? Então essa pessoa pode sim ser encontrada na favela, e a gente teve um caso específico lá na favela do Brejo Alegre, que era um morador que era acompanhado em situação de rua, que ele começou a se fixar. Isso passa a ser também um sinal positivo, porque quer dizer que ele está começando a sua ressocialização. Na favela do Vila Itália, a gente também tem registro de pessoas que eram moradores de rua e foi para lá. É uma transição, né? O que a gente nota? Nesse caso do início da favela do Brejo Alegre, nós encontramos vários núcleos familiares, vários outros barracos que eram vinculados familiarmente com a pessoa de origem. E depois a gente tem um outro grupo que nós encontramos lá, que era um grupo que veio do Maranhão, que vieram inclusive da mesma cidade. Então eram 6 barracos de pessoas que não eram familiares, mas eram do mesmo local. Então esses grupos acabam um atraindo o outro, né? Olha, e aí vai passando as informações e vai chegando, né? A gente tem um relato agora também da favela do Vila Itália, que nós estamos acompanhando, que é um grupo familiar do Pará. Então é a mãe mais seus 5 filhos, 4 filhos. Então, com isso, você tem uma atratividade, uma pessoa vem, vê a oportunidade e começa a chamar. Fabiana, qual é a diferença entre a favela do Brejo Alegre, que parece que a solução, pelo menos está encaminhada, foi desfeito, com o caso da favela da Vila Itália? Bem, primeiro a gente tem a questão da área, né? A favela do Brejo Alegre estava numa área inteira do município, sistema viário, começa aí. E a característica dessa favela, ela não tinha nenhuma influência política, nenhuma influência de grupos sociais ali. Então, as pessoas que se aproximavam daquele grupo eram no sentido de ajudar. Então, eram grupos de igreja, grupos de pessoas que iam sempre fazer alguma ação. No caso da favela do Vila Itália, ela já tem uma outra característica, né? Que lá sim tem um grupo político, né? É possível observar isso, inclusive nas manifestações. Né? Ela tem vínculo com o Lutas, que é um movimento que vem também desses grupos de movimentos sem terra e sem teto, está associado a entidades vinculadas a São Paulo. Então, ela tem uma outra característica, inclusive na questão da negociação. Então, tem essa complexidade que nós entendemos, nós respeitamos, mas isso não quer dizer que nós concordamos com o modus operandi. Então, nós não concordamos com esse movimento de invasão. Achamos justo, sim, a reivindicação, mas não a forma com que é operada essa questão. Qual é a avaliação que você faz, Fabiana, sobre a questão, a diferença e a possibilidade de também fechar um acordo com eles? Qual é a diferença do que vocês fizeram com a do Brejo Alegre e esta com a Vila Itália? A Vila Itália é mais difícil, é mais complexa? Ela é mais complexa porque ela está em 2 áreas. Ela tem uma parte que está em área particular e uma parte que está em área pública, né? Nós estamos finalizando, inclusive, de delimitar exatamente quais são os barracos que estão em área pública e quais são os barracos que estão em área particular. O município não pode propor um plano de remoção para a área particular. Ele tem que focar na área pública. E também a gente tem a questão do movimento, né, do movimento social que ali está aportando os municípios, os ocupantes. Por quê? Quando nós vamos para uma tratativa que seja alguma coisa parecida com a questão do Brejo Alegre, ontem mesmo em audiência eles já mostraram que eles tendem a não aceitar, porque o que eles querem é esse movimento da luta pela propriedade do imóvel e não pela luta pela moradia, que hoje a luta pela moradia pode estar associada a você ter condições de pagar um aluguel e viver numa condição sanitária, inclusive, mais adequada. Bom, nós estamos conversando com você sobre as pessoas que moram em favela. Essas pessoas que moram na rua, qual é o procedimento governamental? Quer dizer, você tem que fazer alguma coisa por eles ou é assistência social? A gente trabalha de forma integrada, né? Assistência social, conjunto com a guarda, habitação, desenvolvimento econômico. Nós temos também a parceria com a Secretaria de Trabalho e Emprego. Então, é uma ação de governo, né? O prefeito Edinho Araújo sempre nos orienta nesse sentido, que as ações complexas elas devem ser tratadas como ação de governo e de forma integrada. Então, o caso do morador de rua especificamente,
nós ajudamos a Secretaria de Assistência Social no mapeamento e na orientação de onde estão essas pessoas, para que a gente possa fazer a intervenção junto com a Secretaria de Assistência. O papel principal é da assistência social, que faz o acolhimento. Muito bem. Você, só para terminar, eu te conheço, sei da capacidade que você tem e sei do humanismo que você pratica. Para a gente terminar, você acha que os moradores de rua de Rio Preto estão diminuindo ou estão aumentando? Estão diminuindo. Eu acompanho esses números junto com a Secretaria de Assistência Social e visualmente é possível notar uma diminuição. Nós temos, inclusive, algumas entidades que vêm atuando diretamente nessa questão e nós temos, sim, vários casos de sucesso hoje de saída de pessoas da condição de rua. Então, vem diminuindo, essa percepção, inclusive, nas avenidas é possível. Não estamos dizendo que foram todos eliminados, que a gente não tem problema, mas é possível, sim, notar já uma redução comparando-se a janeiro de 2017. Né? Nós temos um trabalho intenso aí de 2 anos e meio já, integrado e articulado para acolher essas pessoas, aquelas que desejam, então, ser acolhidas. Inclusive, cedendo passagem para a pessoa retornar, porque às vezes a pessoa vem para cá, Roberto, com oportunidade, querendo oportunidade de trabalho, e não consegue, não tem sequer o dinheiro para voltar para sua casa. Né? E também até a vergonha de falar com os familiares. Então, a Secretaria de Assistência Social faz o contato com a família, apoia nessa questão do retorno, para que ele possa ser, de fato, acolhido pela família novamente. Então, Muito é bem. um trabalho bastante amplo. Muito obrigado, Fabiana. Olha, vocês que nos viram, vocês que acompanharam, vocês que não conheciam a Fabiana, que é a secretária de Habitação, aqui está, portanto, a oportunidade que a TV Rio Preto, canal 7 da NET, dá a vocês. Esta é a nossa secretária. E vocês viram a capacidade e a tranquilidade que ela tem para conversar com vocês. Fabiana, essa canequinha é minha e esta aí é sua, é um presente que nós entregamos a você. Muito obrigado por ter vindo. Obrigada, Roberto. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Meus amigos, muito obrigado mais uma vez pela audiência. Gente interessante. A minha participação aqui termina agora. Um grande abraço e vamos continuar com os nossos companheiros. Tchau. Tenho certeza que você gostou desse programa. Espero você no próximo Gente Interessante. Obrigado pela sua atenção. Até o próximo programa.